Estamos de volta, caríssimos alunos, para o nosso podcast, o Tópicos do Vestibular, no nosso 17º episódio, com a presença marcante de 2 professores de português da nossa cidade Fortaleza, capital do Ceará, tratando de um tema extremamente importante, não apenas para o Enem, mas também para o vestibular tradicional, que é a literatura contemporânea, né? Aqui na minha frente, o professor Igor Mascarenhas e o professor Igor Albuquerque. Tudo bem, gente? Tudo ótimo, tudo bem. Tudo maravilhoso. Show de bola. Gente, nós vamos, no episódio de hoje, falar de uma forma micro, mas também de uma forma macro. Como assim? Geograficamente. Vamos falar de literatura contemporânea, localmente, nacionalmente e internacionalmente, né? Vamos fazer esse bate-bola aqui com os 2 professores de português e começando aqui com o nosso professor Igor Albuquerque. Igor, me diga uma coisa, você, professor de língua portuguesa, milita nas grandes áreas do português, tanto gramática quanto literatura e principalmente redação, né? Sim. Você trabalha a parte de redação, eu te conheço em várias escolas trabalhando essa parte de redação e eu te pergunto, quantos anos no magistério atualmente? 7. 7 anos. 7 anos, encaminhando para 8 anos. Me formei na UES, na Universidade Estadual do Ceará, sou licenciado por lá, um curso maravilhoso, não me arrependo de ter feito, se pudesse faria de novo. E como você falou, eu trabalho com redação, literatura, interpretação de texto e gramática, né? As escolas segmentam dessa forma e eu trabalho com basicamente tudo, dependendo da escola. Massa, muito massa. Eu estava dando uma xeretada no seu Instagram e lá você, inclusive, vende material, né? Sim. De redação, tem uma apostila com várias propostas de redação. Excelente. Não é não, Mascarenhas? Eu já vi. E me fala um pouquinho sobre essa apostila, sobre esses materiais que normalmente um professor de produção textual precisa ter para fornecer aos alunos. Além de trabalhar na escola, eu também trabalho com elaboração de material didático, né? Trabalhei com isso na minha graduação também, porque lá fui bolsista de iniciação científica e a gente aprendeu, né, metodologias para trabalhar com elaboração de material. Como você falou, a gente tem redação, né? Eu trabalho com redação e o material que está lá é propostas voltadas para a UES, né? A UES, ela trabalha com gênero textual, artigo de opinião, conto, crônica, né? Carta, né? Cai bastante. E eu elaborei um material com esses gêneros para ajudar os alunos. Excelente, porque é um material que falta, viu, no mercado. Excelente. E hoje, na tua opinião, um aluno para se preparar para a UES vestibular do meio do ano, não é basicamente no meio do ano, ele é muito precoce, né? Bem antes. Um aluno ele teria que fazer assim, quantas propostas desses gêneros? Acho que pelo menos uma, né? Pelo menos uma de cada gênero. Ele tem que conhecer o gênero, né? Esses gêneros todos são conhecidos no ensino fundamental 2, do 5º, né? Algumas escolas começam lá no 5º, do 6º até o 9º ano. Eles são fortalecidos no ensino médio, mas todos os gêneros que a UES cobra são vistos na educação básica. No 3º ano a gente revisa, né? E ele tem a possibilidade ali de recuperar algo que não ficou muito bem fixado. Ou seja, pode aparecer alguma surpresa, né? Sim, alguma também. proposta que foge. A UES, ela segue o mesmo estilo de proposta de redação que a Unicamp, né? A Unicamp também gosta dos gêneros textuais, apesar de aderirem ao Enem, né? Elas ainda mantêm o vestibular tradicional com essa cobrança dos gêneros para além da dissertação argumentativa que o Enem cobra. Massa. E estamos aqui também com o professor Igor Mascarenhas, professor de língua portuguesa, milita não apenas na área do português, mas também nas ciências sociais, né? Na sociologia. Atualmente, o Mascarenhas ele é doutorando em sociologia. Também estava fuçando lá o seu Instagram e vi, Mascarenhas, que você é apreciador de rock, café, leituras e doguinhos. Sim. Vamos fazer aqui um bate-bola. Sim. Sobre o rock and roll. Diga aí uma banda que você
Aprecia? Uma banda que me vem na mente logo Led Zeppelin. Led Zeppelin é um clássico, né? Massa. As bandas australianas, gosta? Dire Straits, então você bandas australianas, aí você pensa logo Dire Straits, gosto. É um clássico também, excelente. Café. Café. O tipo de café? O tipo de café expresso. Eu gosto de café forte. Eu gosto de café mesmo. Rapaz, mas falando aqui sobre café expresso em sala VIP de aeroporto não é legal, não. Não, na verdade, tudo em aeroporto é meio pasteurizado, né? Mas eu gosto muito de café expresso, de café ristreto também. Já tomou ristreto? É um expresso ainda mais forte. Massa. É complicado. Leituras. Fora as leituras, digamos assim, do português em si, né? Ou da sociologia, que você está aí nessa pós-graduação stricto sensu, uma outra leitura assim que foge do teu padrão? Eu não sei se... Porque foge do meu padrão, eu sou tão eclético, acho que até a minha formação mostra isso, né? Sou, além de formado em letras, em ciências sociais e o mestrado em sociologia, e agora doutorado, estou fazendo doutorado, eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito... evidentemente que... Então, assim, fica difícil o fugir da minha área. Mas, assim, ultimamente, eu venho lendo, inclusive, um autor que a gente vai falar sobre ele, que é o Pepe Tela, que é um autor africano, né? Exatamente. Eu estou gostando muito. E ele trabalha muito com uma coisa que eu gosto muito, são distopias. Eu gosto muito de ler sobre distopias, porque eu acho que a distopia, por mais que seja algo ficcional ali, da ficção, mas ele conta muito sobre a nossa sociedade contemporânea. Então eu acabo fazendo uma ligação também com a sociologia, né? Você vê uma distopia como o Conto da Aia, né? E tal, que não é do Pepe Tela, enfim, mas o Conto da Aia vai falar ali, por exemplo, de uma sociedade patriarcal ao extremo, machista ao extremo, fascista, né, e tal. E aí a gente, nossa sociedade tem alguma coisa disso aqui. Então acho que as distopias me atraem muito por isso. Né? Eu, por exemplo, eu quero ler uma que é Os Contos do Loop, né? Que são também de ficção científica, distopia e tal. Eu gosto. Massa, muito massa. E professores, me diga uma coisa, como é que a gente poderia definir, conceituar a literatura contemporânea? Me digam aí uma definição. Eu estava procurando e eu encontrei a seguinte definição. Não sei se ela é rala, se ela é superficial, mas diz o seguinte: produção literária atual caracterizada por uma diversidade de estilos, gêneros e temáticas. Esse conceito que eu peguei, ele está dentro do que é realmente a literatura contemporânea? Ele é correto, como você falou, é superficial. Eu gosto muito da definição de uma estudiosa da UNB, né, uma professora pesquisadora de literatura contemporânea, o nome dela é Regina Dal Castanher. Ela fala que coloca a definição de literatura contemporânea como um território de disputa, né? Disputa porque nós temos hoje várias vozes, né, que disputam esse lugar de fala, né, de representatividade. Né? A gente fala de autores. Ela levanta vários dados e, em determinado momento da pesquisa dela, ela diz que, por exemplo, os ganhadores do prêmio Jabuti, né, mais de 90% são brancos. Um só foi mulher. Isso é intrigante. Sim. Você diz naquela categoria principal, isso, né? Porque são várias categorias, né? No prêmio Jabuti, né? Mas nós temos muita gente produzindo. Por isso que ela fala que é um lugar de disputa. No entanto, as pessoas não brancas, né? Não héteras, né? Elas não têm meios para chegar até ali. E é interessante quando a gente fala que é um campo de disputas. Primeiro, por essa ótica, sim, né? E é bem interessante que sempre foi produzido conhecimento por mulheres. Mulheres sempre produziram conhecimento.
pessoas pretas sempre produziram conhecimento, né? Pessoas que não são heteronormativas também, né? No entanto, a gente tem uma estrutura tão fechada na sociedade como um todo, não é só na arte, não é só na literatura. Vamos lembrar que literatura é arte, mas também faz parte de uma sociedade, né? É uma coisa tão fechada que realmente, como o Igor falou, a gente tem uma produção majoritariamente branca, heterossexual, né, e tal. Só que justamente na literatura contemporânea, pelo menos, a gente tem percebido, né, Igor? Isso. Por mais que a gente veja a maioria grande maioria dos ganhadores do Prêmio Jabuti são homens brancos e tudo mais, mas você já percebe, inclusive como uma das características dessa literatura contemporânea, essa fragmentação de vozes, essa questão das pessoas que normalmente estão colocadas à margem da sociedade, tendo voz, inclusive, como narradores, né, de suas próprias histórias, e não uma outra pessoa vir narrar a sua história. É bem interessante isso, porque na maior parte do tempo, na literatura, você tem homens brancos que contam a história de cortiços, né, de pessoas marginalizadas, com sua visão, evidentemente, de mundo, né, que é óbvio que vai ali contaminar o seu texto, né? Mas hoje não, você percebe, por exemplo, pessoas que não pertencem a essa classe majoritária de pessoas que tem poder, essa maioria que tem poder, tendo suas vozes ali ouvidas na literatura. Claro, de forma ainda muito tímida em relação ao que existe hoje de produção majoritária ainda, mas que existe. E essa definição, como o Igor disse, ela também esbarra em algo muito interessante, que é o seguinte: vamos pensar que no ensino médio, o aluno, ele aprende no ensino médio o seguinte. Bom, existem escolas literárias, né? Então, você lembra disso. Então, você tem o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo e tal. Só que hoje a gente estuda essas escolas literárias, principalmente no ensino médio, né? Não como algo que, na época, provavelmente eles sabiam que eram de um sistema literário que tinha as mesmas características, tinha a mesma temática ou as mesmas temáticas. Não. Eles provavelmente ali tinham uma ideia ali, mas não havia algo consolidado. Eu sou do romantismo, eu sou do realismo. Não existia isso. Exato. Da mesma forma, nós temos hoje uma literatura contemporânea que ainda não se tem nomeia, ali, né? Ainda não se nomeia. Não se define, exatamente. Exato. Daqui a 40, 50 anos, quem sabe, a gente vai ter um nome para isso. O que é que se produzia ali? Talvez, sei lá, uma literatura millennial, né? Uma literatura, alguma coisa assim. Mas hoje a gente dá um nome desse conjunto do que é escrito desde a década de 60, 70 para cá, de literatura contemporânea. Pelo menos esse é o nome, porque nós ainda estamos muito perto, né, temporalmente do objeto de estudo, né? Ele ainda a gente não se distanciou o suficiente para dizer assim, não, inclusive dentro dessa literatura contemporânea nós temos tantas fases. Hoje a gente não dá, eu já vi gente inclusive falando sobre, nós temos 2 fases nessa literatura, ou 3 fases, de 60 para 70, para 80, de 90 para os anos 2000 em diante. E há quem fale que de 2018, 2019 e por conta da pandemia, a gente já teria uma 3ª fase. Tem gente que não concorda com isso. Tem gente que não concorda com isso. Mas é porque a gente está muito perto ainda do objeto de estudo. O pessoal ainda está teorizando. Só uma observação sobre essa questão que o Igor falou, né? É importante salientar também, lembrar que produzir, né, publicar, quer dizer, é caro. E as redes sociais, elas possibilitaram o surgimento dessas outras vozes que não têm condição de ir até uma editora, olha, quero publicar o meu livro. Então, redes sociais, elas abriram mais as portas para essa galera que quer escrever, né? Que escreve, então utilizaram as redes sociais como meio. E se você perceber esses suportes novos, né? Que a gente chama de suportes, né? Para quem... vamos utilizar uma linguagem bem
informal, mas também que traga assim, alguns termos que a gente normalmente usa. Esses suportes novos, né? As redes sociais, a internet de uma forma geral... o que é muito interessante é que a literatura contemporânea, ela sempre se utilizou disso desde a década de 70, né? Década de 80. Você tem, por exemplo, a literatura ali de mimeógrafo, sim, né? Que é a literatura marginal. Exato, a literatura marginal, que normalmente ali nos happenings, né? Que é geralmente em shows de rock, né? Em shows assim de bandas mutantes e tal, não sei o que. Então, essa galera ia lá com as folhas. Para quem não sabe o que é mimeógrafo, a gente tem que explicar. Tem que explicar, né? Mimeógrafo é uma máquina, assim, todo mundo aqui que é professor já há algum tempo. Eu dou aula há 25 anos. Eu sei, eu já vi mimeógrafo, inclusive, como professor. Né? Mimeógrafo é uma maquinazinha que você vai ali, imprime, né? Meio que manualmente. Tem uma matriz, o papel sai cheirando a álcool, esse tipo de coisa. E aí era uma literatura que esse pessoal produzia na década de 70 para 80, né? Em plena ditadura militar, com poemas muitas vezes considerados subversivos, porque muitas vezes eram poemas de protesto realmente, né? Então você já tinha naquela época essa ideia do mimeógrafo e do papel ali, que não era o livro. O livro não era mais esse suporte privilegiado, né? E tal. Então, e a literatura sempre fez isso. Se a gente for pensar de uma forma não conservadora, a gente vai ver que, por exemplo, a escrita é uma técnica. É uma tecnologia. E até que, como toda tecnologia, ela vai sendo atualizada, os suportes vão sendo atualizados. Se escrevia em papiro, depois se escreveu, né, até escrever em livro e tal. E hoje em dia a gente tem a internet. Né? Então, a literatura contemporânea, outra característica dela é a utilização desses suportes digitais que antes não existiam. E que é muito interessante, porque você populariza, você democratiza. Claro que, em certa medida, você acaba superficializando às vezes, porque, enfim, a gente vive numa sociedade de massas, que tem um consumo industrial cultural, né? Todo pessoal que estudou a escola de Frankfurt sabe que a cultura é produzida também para as massas e industrialmente, mas é produzida muita coisa boa também. Muita coisa boa, muita coisa interessante. Exato. A gente já teve aqui um episódio sobre ditadura, né? Inclusive uma amiga nossa, a professora Raquel. Excelente professora. Ela fez parte da mesa e a gente falou um pouquinho dessa literatura que está à margem digamos assim, das editoras, né? Sim. Que é a literatura marginal. E eu achei interessante porque realmente os autores davam um jeito de aqueles textos chegarem, aquelas poesias, aquelas prosas, aqueles romances, enfim, chegarem às pessoas, né? Sim. Então, eu achei muito interessante essa fala dela. Hoje você percebe, inclusive, a literatura se ampliando um pouco essa noção do que é literatura, né? A gente teve, por exemplo, um prêmio Nobel de Literatura que foi para o Bob Dylan, um ano desses. Sim. Né? O Bob Dylan, um cantor de folk, né? Que inspirou muitos cantores de rock. Época, repercutiu muito. Que foi que produziu, né? Não tem livro. Não tem livro. Mas como assim literatura é só se você tiver livro? É só romance, né? É só romances ou poemas. Na verdade, se você for olhar as letras do Bob Dylan, por exemplo, você percebe uma produção riquíssima literária ali, né? Pega qualquer letra dele e você percebe isso. Então, esses novos suportes da literatura, você percebe gente produzindo literatura, poema, em grafite, né? E tal, um rap, né? Então, você começa a perceber que a gente, às vezes, tinha uma visão, como sociedade, ainda tem, muito engessada do que é literatura. Porque literatura é igual a livro. Sim. Né? E a gente percebe com a literatura contemporânea, isso vai mudando, assim, a gente vai percebendo outros suportes. Né? Exatamente. Gente, nós estamos gravando aqui no dia 28 de março de 2025, uma sexta-feira, e nesse mês de abril, nós teremos a 15ª Bienal Internacional do Livro no Ceará, que vai acontecer no Centro de Eventos, né? Do dia 4 ao dia 13 de abril deste ano. E às vezes eu me pergunto,
nesse mundo tecnológico, nesse mundo em que as pessoas estão muito escravizadas por este aparelho, enfim. Qual a importância da leitura, né? Qual a importância de abrirmos a mente para outros autores, outros gêneros? E a Bienal, um dos objetivos da Bienal é justamente isso, né? Fazer com que as pessoas leiam mais, que as pessoas sejam mais reflexivas diante desse mundo que está caótico, na minha opinião, né? Que sempre foi, mas que ultimamente é normal. Tá de parabéns ultimamente, né? Em termos de caos. Então, o que é que vocês diriam para o aluno que está muito preocupado nessa entrada da universidade, o nosso caríssimo vestibulando? Porque às vezes o vestibulando, ele acaba que ele é treinado a fazer aqueles exercícios da apostila, mas não tem ali aquele livrinho de cabeceira, aquele livro em que ele pode conversar com um colega, né? Hoje em dia, no momento atual, discute-se muito uma série da Netflix que é a Adolescência, né? Sim. Sobretudo no meio educacional. Então, o que é que vocês diriam para o vestibulando sobre a importância da leitura para a vida dele? Leia. Leia tudo. Leia notícia, leia quadrinho, leia tirinha, leia charge. Se você não gosta de ler, agora tem um problema, né? Vários alunos chegam para mim e me perguntam: professor, eu não gosto de ler. O que você vai fazer quando surgir esse problema, né? De falta de desejo pela leitura. Começa a ler textos pequenos. Contos, né? crônicas. Temos microcontos, microcrônicas. É um gênero muito novo, muito recente. Porque antes, ali no romantismo, né? A gente tinha contos que eram muito longos, né? 20 páginas, 30. Machado de né? Assis. Machado de Assis, exatamente. Né? Gente... Aí nós temos contos hoje que são mais curtos, até por conta dessa fluidez, né? Da comunicação, tudo muito rápido, que é influenciado pelo sistema que a gente vive, né? Pelo capitalismo, que é as coisas para antes de ontem. E a literatura, de certa maneira, ela também é afetada por isso, né? Então, ela serve, né? Produzindo também gêneros dessa forma. O Twitter... um gênero pequeníssimo, né? A gente limita ali a quantidade de caracteres que aquele gênero textual, porque é um gênero textual, né, tem. Eu me lembrei agora daquele microconto, para as pessoas terem ideia do que é um microconto, né? O Oscar Wilde, né, o escritor inglês, ele estava fazendo um campeonato com os amigos dele. Quem escrevia os amigos dele, quem escrevia o microconto mais triste. E ele ganhou com: vendem-se sapatinhos de bebê nunca usados. Tem uma definição de conto que eu... Então você percebe, né? Isso é uma frase ali e que você pode trabalhar em cima toda uma interpretação, Sim. toda uma... Eu digo que o tamanho do texto, ele não tem relação com a profundidade do texto. Se você for pegar vários... só para me lembrar novamente de um texto pequeno, pega aquele poema do Oswald de Andrade, né? Se Pedro II vier aqui, o título é Senhor Feudal, né? Se Pedro II vier aqui, eu boto ele na cadeia. Né? Então, tem tanta coisa ali para você interpretar sobre revolta, Sim. sobre questão popular, né? Sobre por que senhor feudal. O Dom Pedro II não era um senhor feudal, mas o que é que quer dizer senhor feudal? Será que é só Dom Pedro II ou a gente pode fazer uma ampliação, né? Dom Pedro II aí representa um todo, né? Uma metonímia aí, né? E tal. Então, não é o tamanho do texto. Certo? Tu ia dizer... Falar só sobre essa questão do tamanho e da comparação de conto para o romance, né? Porque a gente sempre estabelece isso. Tem outro teórico também que ele define o conto e o romance. É o Júlio Cortázar, ele é argentino. Ele diz que o conto vence o leitor por nocaute. Dá uma pancada só e ele te vence ali. É rápido. É rápido, isso. Né? Você não tem firula, você vai logo. O romance não, é na luta.
é mais longo. Que comparação Excelente, belíssima, né? excelente comparação. Gosto muito dessa definição. Eu também faço uma consideração. Eu sempre digo para os meus alunos que, embora seja importante ler, e eu digo leiam, o que vocês puderem ler, vocês leiam. Né? Leiam principalmente aquilo com o que você não concorda também. Porque é importante a gente ter a visão do outro. Né? Mas é interessante a gente ter em mente que a leitura, como é uma tecnologia, a escrita é uma tecnologia, isso se aprende. Né? É diferente de falar. Falar é algo natural, não digo que a linguagem é cultural, mas eu digo assim, a fala, você aprende a falar se você ouve os outros falarem, né? E você vai aprender a falar. Para escrever, você precisa ir à escola, você precisa de alguém te ensinando, fazendo o teu letramento. Né? Isso já mostra para a gente o quanto ler é trabalhoso, envolve o aprendizado de uma técnica. Ler não é algo passivo, é algo ativo. Isso mesmo. Você vai fazer ali conexões, associações, interpretações, referência com outros textos. Então, o que eu digo para eles é que eles também não se cobrem, tanto leiam, mas tenham em mente uma coisa. Nossa sociedade brasileira é uma sociedade que lê muito pouco. E muito provavelmente, muitos pais desses alunos que estão assistindo não têm o hábito da leitura. Né? Eu tive a sorte da minha mãe, dos meus avós terem o hábito da leitura. Por isso eu tenho também. Mas muita gente não. Então, você que não teve os pais que tiveram esse hábito, que te introduziram nesse mundo, entenda que você tem que aprender essa técnica. Não significa que você tem que nascer sabendo. Nascer gostando de ler. Tem um escritor de literatura marginal, o Ferrez, certo? Que é muito bom, é um homem negro, né? Da periferia de São Paulo, e ele disse algo muito interessante uma vez, numa entrevista. Ele disse que era muito solitário ser um leitor na periferia. Justamente porque é o local em que as pessoas leem menos. Isso. Ele lia um livro, terminava de ler o livro, ele queria conversar sobre o livro com alguém, olhava com quem que ele ia conversar. Não tinha com quem. Não tinha com quem. Então, a gente também ter essa noção de que a gente vive nesse tipo de sociedade. No entanto, a gente tem a instituição da escola. Você tem os professores, né? Pelo menos quem ali frequenta a escola e tal. Então, leve para os seus professores. Né? Professor, eu li. Eu tenho alunos que chegam para mim, professor, eu li um livro. Às vezes é um livro até bem básico, mas eu compartilho daquela empolgação com ele. E aí, como é que tu achou? Né? Porque a gente também tem que ter essa noção de que, como a leitura é uma técnica que não é desenvolvida pelo nosso povo, infelizmente, a gente sabe todos os motivos, né? A gente tem que ter também a ideia de que esse aluno ele não tem culpa por não gostar de ler muitas vezes. Então, você não tem culpa por não gostar de ler, às vezes. Às vezes isso só não foi colocado como algo da tua socialização, da tua educação. E que agora, como você tem a noção disso hoje, comece a ler. Né? Assuma essa responsabilidade e comece a ler. Nossa. E é hábito, né? Como exercício é hábito. Você tem que praticar. Né? O Igor falou que teve exemplo dentro de casa, comigo também foi do mesmo jeito. A pessoa que eu via lendo era minha mãe. Né? Mamãe lia tudo, jornal, revista, e ela sempre se preocupou em oferecer isso a gente. Assim, graças a Deus eu estive assim, dentro de uma condição de muito privilégio, porque ela assinava jornal, assinava revista, né? Revista de cunho científico, e isso tudo despertou em mim o interesse de ler. Depois o interesse por outras literaturas também foi surgindo, né? Porque ninguém gosta do Machado de Assis ou da Clarice Lispector e os entende do dia para a noite. Demora. Né? Demora um pouco. E uma dica para você que vai fazer o S, a UES adora textos curtos, crônica, conto, música, letra de música, já caiu até do Erasmo Carlos. Marta Medeiros, a UES adora. Isso, Marta Medeiros. As crônicas da Marta Medeiros, né? Ela é uma cronista contemporânea excelente. Né? Difícil a gente ver uma crônica dela assim, porque a maioria já estão publicadas em livro, mas ela ainda publica em algum jornal de São Paulo, eu não lembro qual agora. Mas sempre cai.
Sempre cai. Crônica, conto, poesia, letra de música. É certeza ter na primeira e na segunda fase. Eu posso indicar um livro de crônicas que você encontra. É baratinho também e é de uma autora que a gente está trazendo aqui como uma autora contemporânea, que é a Socorro Racioli. Sim. Cearense, né? Cearense, certo? Vai estar na Bienal do Livro, inclusive, como palestrante. E a Socorro Racioli tem um livro de crônicas belíssimo, lindo, chamado Sobre os Felizes. É lindo o livro, é curtinho, são crônicas que ela publicou, eu não me lembro qual foi o jornal daqui, se foi o Diário do Nordeste ou o Povo, eu acredito que foi o Povo, e ela publicou essas crônicas e aí depois ela reuniu todas essas crônicas nesse livro, e é um livro que você sai leve, é muito bonito, é muito bonito. Textos curtinhos, textos muito motivadores, muito gostosos de ler, de uma leitura fácil. Gente, leitura não é só, embora ele seja maravilhoso, Machado de Assis, leitura não é só Machado de Assis, não é só José de Alencar. Você precisa estar ali com o dicionário ao lado. Aí o aluno chega para mim e diz assim, professor, peguei um livro, o que é que o senhor acha para eu ler? Porque eu quero começar a ler. Aí eu digo, tá, qual foi o livro? Grande Sertão Veredas. Eu disse, não, faz o seguinte, vamos comigo na biblioteca, eu pego outro com você. Então, também tem isso. A gente tem que entender que não pode espantar, não né? Pode você espantar. Tem que criar o hábito, o gosto, né? Gosto, aquilo não pode lhe afastar, né? Exato. Você pegar uma literatura, por exemplo, como o Igor falou aqui do José de Alencar, né, Iracema, é maravilhoso, né? Mas até nós somos professores e temos dificuldade com vocabulário, né? Porque era um vocabulário daquela época que era para aquela época. Então Século a gente vai... Isso, mas já era rebuscado para a época. Porque o romantismo, ele era um estilo da época. Era bem visto ser rebuscado. Então até para a época era rebuscado. Imagine para hoje em dia, né? Sem levar em consideração o nível de letramento das pessoas daquela época, que não era todo mundo que sabia ler. Era a elite da elite, né? Que lia. Era uma elite. Levar em consideração isso. Que é uma outra coisa da literatura contemporânea que a gente tem que levar em consideração também. Sim. A gente teve uma universalização da educação há muito pouco tempo. Sim. Certo? E coincide, inclusive, com essa literatura contemporânea. Sim. Né? No entanto, foi uma universalização da educação que partiu do pressuposto da especialização técnica. Né? Então, você tinha que se tornar especialista em uma área e tudo mais. Então, o que é que acontece? Você deixa de ter uma educação humanista, né? Isso, qualquer curso de pedagogia, você deixa de ter aquela educação humanista, universalizante e tal, passa a ter uma educação tecnicista, né? E, ao mesmo tempo, você universaliza a educação sem a qualidade que, evidentemente, a elite tinha antes. Né? Então, é óbvio que as pessoas não vão ler como as elites liam no passado. Né? A gente tendo essa noção histórica, a gente deixa até de falar assim, as pessoas não leem, meu Deus, o que é que está acontecendo? Está acontecendo que, realmente, é um projeto educacional que tendia a isso. As pessoas não terem o gosto pela leitura. Né? E, fora isso, nós temos toda uma indústria cultural que prima pela massificação, né? Então, você assiste, por exemplo, saindo um pouco da literatura, você assiste a filmes hoje, né? E a maioria desses filmes são filmes de metáforas muito simplistas, né? Filmes muito fáceis de você aprender a mensagem do filme. Por quê? Justamente porque a maioria das pessoas é feito para a maioria, é feito para dar dinheiro, né? E, obviamente, para dar dinheiro tem que ter massa, né? Tem que ter as massas ali. Então, a literatura, ela hoje... você tem uma literatura, inclusive, mais para as massas. Isso não deixou de ter. Você vai para um banquinho de revista, você vai ver lá a literatura feita para as massas, né? E tal. O que antigamente era o Sidney Sheldon, que eu acho que nem isso, o Sidney Sheldon hoje é mais para massa. Era considerado para as massas, né? Romance policial. Romances policiais, que hoje em dia você pega romances policiais hoje que eram produzidos com Dalton Trevisan. Tem vários romances ali, com aquele submundo Rubem ali Fonseca, de Curitiba, né? Rubem Fonseca também. Mas hoje tem uma literatura mais superficial, mas tem uma literatura sendo feita de excelente qualidade. Né? E que eu digo sempre,
nós temos que entender que não é a literatura não piorou de qualidade, não é isso. É que você vai ter uma literatura feita mais para as massas e uma literatura que para quem realmente teve a oportunidade, infelizmente o privilégio no nosso país, de ter uma educação melhor. Sim. E vai entender metáforas mais bem elaboradas, vai entender algumas, vamos dizer, algumas referências que não é todo mundo que intertextualidade, tem, né? Metalinguagem. Exatamente. Né? Vai entender uma linguagem, uma brincadeira com a linguagem, né? Também, que talvez nem todo mundo, um trocadilho, né? Então, a gente entender isso. Eu gosto muito de dizer que a gente tem que partir para a popularização e a democratização da leitura, mas informando primeiro por que nós não lemos como sociedade. Sim. Né? Não é uma culpa individual, né, das pessoas. Exato. Mas, gente, eu estava dando uma olhada aqui no roteiro que eu havia feito e você havia citado o Socorro Racioli, né? Sim. Que faz parte da literatura contemporânea local, né? Existem também outros autores importantes dessa literatura contemporânea aqui no Ceará, aqui na região. Ana Miranda. Né? Ana Miranda. Você também citou, Mascarenhas, o Dalton Trevisan, que já é de Curitiba, lá. Contexto mais nacional, né? Então, esses autores, né? Existe alguma característica que os assemelha? Porque eu também já trouxe uma amiga, professora de literatura português, a professora Leandra, e a gente falou um pouquinho sobre a década de 30, sobre aquele regionalismo, né? Que era muito nordestino. Eu acho que apenas Érico Veríssimo lá no Sul, né? Fez parte da literatura regional, mas era do Sul. E o que é que, mesmo com essa diversidade, existe assim alguma característica que assemelha? Tu diz um, eu digo outro. Tu quer que eu comece? Algum autor que vocês gostem, assim, seja local ou nacional, que salta aos olhos? Eu trouxe até o livro dela, tá aqui. Se vocês quiserem, né, dar uma olhada. Mariana Salomão Carrara. Isso. A Árvore Mais Sozinha do Mundo. Foi o último livro que eu li esse ano. Li outro livro dela também. Esse livro é muito bom. Ela fala sobre os fumicultores. É uma família que planta fumo no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o nosso maior produtor de fumo. E ela fala sobre todos os percalços que essa família vai passar na produção desse fumo, né? Aí a gente tem a característica que eu vou dizer agora, né? Que é essa, vamos dizer assim... A literatura contemporânea, ela tem características de todas as outras escolas literárias, né? Não há uma... é essa aqui. Não. Eu tenho um traço do romantismo, eu tenho um traço do modernismo. Choque de realidade. Eu tenho traços, enfim, do realismo, eu tenho traços de tudo, né? Então, eu tenho essa multiplicidade de vozes dentro da própria narrativa, né? Eu tenho aquela, por exemplo, aqui, a personagem que lembra o romantismo é a filha do casal. Né? Ela quer ganhar um concurso de beleza, ela tá deslumbrada com o corpo, ela acha que vai ter... Isso, ela idealiza o namoro dela com o namorado, né? Ela acha que vai se casar, que ele vai tirá-la daquela realidade. E no final das contas, isso não vai acontecer. Vem um realismo lá nu e cru, né? Mostrando, olha, não é assim que vai acontecer, meu amor. Certo? Ele vai lhe trocar por outra, né? Aquela coisa bem machadiana, né? Que a gente vê ali, aquele teor de romantismo no início e depois, né, a realidade chegando. Né? Eu poderia citar, certo? O Bauman tem um conceito que é muito interessante, que é o conceito de retrotopia. Eu estava falando de distopia no início, né? E o que seria uma retrotopia? Ele, basicamente, na literatura contemporânea, a gente tem uma característica que, por exemplo, o modernismo tinha uma outra completamente oposta. O modernismo seria a negação de tudo que havia antes para que fizesse algo novo. E havia uma esperança na modernidade. Né? Havia uma esperança, né? Na modernidade genuinamente brasileira. Uma esperança que, inclusive, esse sentimento de esperança já vinha da Europa, por meio do futurismo. Né? O futurismo, essa esperança no moderno, na cidade, na construção do moderno, né? Da velocidade.
E é bem interessante como essa esperança modernista, ela vem na segunda geração por meio da literatura regional, fazendo crítica social. Há quem diga, inclusive, na esteira do que você disse, que a gente nunca abandonou o realismo, ou pelo menos as referências realistas, porque a gente sempre fez crítica social na nossa literatura, pós-realismo. Mas o interessante da literatura contemporânea é uma certa falta de esperança em um futuro, como se não houvesse mais espaço para romantizar o futuro. Isso. Então, e aí é que entra o conceito de retrotopia. O que seria a retrotopia? Enquanto a distopia seria uma espécie de lugar utópico no futuro ou em algum tempo, a retrotopia seria romantizar um passado que nunca existiu. Né? Então, é o que muita gente faz, adorar a pílula do passado. Né? A ideia de, no passado era melhor porque acontecia tal coisa. Mas esse passado, na verdade, nunca existiu. Tem até um filme, né? Meia-Noite em Paris, que é do Woody Allen e tal, o diretor, e é justamente mostrando essa questão de que esse passado dourado nunca existiu. É como se fosse uma retrotopia, né? Um lugar no passado que nunca existiu. Por quê? Porque não pode existir no futuro. Então, uma característica dessa literatura contemporânea é essa desolação diante do futuro. Como se o futuro não se apresentasse mais como esperança. Tanto que muitos personagens na literatura contemporânea são personagens que são levados por uma espécie de destino. Eles não são personagens que têm objetivos claros, muitas vezes. As contingências da vida, a vida vai levando esses personagens, vai acontecendo coisas. Diferente de personagens que tinham um objetivo, você pega personagens na literatura como um todo, você percebe isso. E aí tem um antagonista que vai contra esses objetivos e tal. Hoje você percebe esse sentimento que é muito do nosso tempo também. Você falou do mundo que está cada vez mais caótico. Por conta disso, há essa desolação diante do futuro. Então você percebe nas obras, na maioria, não são todas, evidentemente, vamos lembrar que é algo muito fragmentado, mas esse sentimento de desolação, essa ideia de que o que era melhor já passou. Né? Então, é uma outra característica que a gente percebe também. Então, peraí, deixa eu entender aqui. Nós tínhamos as escolas literárias, que obviamente na época ninguém entendia que aquilo ali era uma escola, mas os autores se assemelhavam nas suas produções, né? Sim. Aí chega o modernismo com a primeira fase para quebrar paradigmas. Sim. Isso. Para dar esperança. Tanto que essa geração é chamada muitas vezes de geração de destruição do modernismo. É essa geração que faz isso, porque as outras elas ainda voltam, né? Elas a segunda voltam. e a terceira. Aí quando passa esse modernismo, né, com as suas várias fases, chega agora essa literatura contemporânea, aí em meados de 60, 70 do século passado até os dias de hoje, e você me fala, Mascarenhas, que há uma desolação, uma desesperança em relação ao que as pessoas no passado achavam que era maravilhoso e que nunca existiu, é isso? É uma desolação em relação ao futuro. Ao futuro. É como se o que fosse de melhor de já ter acontecido, já aconteceu. Né? A gente percebe, por exemplo, quando você vai para um autor como o Pepe Tela, um autor africano que a gente até falou aqui, ele tem um livro chamado Quase Fim do Mundo. O livro ele se passa na África, se passa em uma cidade fictícia, inclusive, da África, e há uma espécie de cataclisma que faz com que as pessoas desapareçam. Perceba, sempre a ideia do futuro que é pior do que o passado. Justamente por quê? Porque a gente vive, desde a década de 60, 70, essa perspectiva. Vamos lembrar da Guerra Fria, né? Hoje em dia nós vivemos um revival, né? Disso, né? Então, né? Ah, meu Deus. Mas, enfim, você percebe que os autores estão conectados com o tempo deles.
certo? Como, na verdade, isso acontece normalmente com a literatura. Os autores estão conectados ao seu tempo. Se esse tempo é um tempo que se mostra cheio de incertezas quanto ao futuro, isso vai aparecer na literatura. Né? Porque justamente a gente tem uma produção artística que reflete o homem do tempo, né? Exatamente, né? Outra, deixa eu só acrescentar outra, Daniel. A linguagem coloquial, né? É uma marca, a gente encontra em todos. A gente não tem mais aquela preocupação ali com muita forma, né? Escolher as palavras. Não. O gramatiquês. Não. A gente tem... Não entenda coloquial como errado. Entenda coloquial como fluido. Muito ligado à nossa fala, né? Muito natural. A oralidade. Isso é uma coisa mais natural. E isso facilita a leitura para o nosso vestibulando. Isso. Daí, por exemplo, aqui, você lê isso aqui, acho que em 3 tardes. Não tem dificuldade. E outra coisa, o narrador. É importante também falar sobre o foco narrativo. Muito legal. Aqui, o foco narrativo, quem conta a história é a árvore. Ela é a narradora principal, por isso a árvore mais sozinha do mundo. Uma espécie de caminhonete, que eles chamam de rural. A roupa que eles usam para se proteger dos pesticidas, né? Então, esses 3 narradores, eles alternam, né, a narração do livro. E cada um na sua perspectiva. Muito interessante, né? A gente tem essa multiplicidade de narradores, multiplicidade de vozes, né? Dentro dos romances contemporâneos. Essa multiplicidade de vozes é bem interessante o que ele falou. Porque esse livro que eu acabei de citar, O Quase Fim do Mundo, também é narrado por vários narradores. Né? Você tem alguns personagens que vão aparecendo aos poucos, vão se encontrando no meio desse fim do mundo, e você percebe que a voz mudou. Sim. Né? Aqui é outra pessoa falando. Né? E é muito interessante que essa fragmentação do foco narrativo também é uma característica dessa literatura contemporânea. Inclusive, como também resultado de uma outra coisa. A literatura contemporânea, como a gente disse lá no início, ela acaba dando vozes, né? Acaba dando voz, melhor dizendo, a quem normalmente não tinha voz. Sim. Né? Então, você percebe essa tentativa de dar voz, inclusive para coisas. Né? Inclusive para coisas que a gente percebe aí na literatura contemporânea. Objetos, né? Deixa eu só acrescentar outra coisinha. E aí, a gente ainda tem que ter cuidado, porque rola ainda muito preconceito, né, com essa questão da literatura mais marginal. Por exemplo, a Carolina Maria de Jesus, né? Tem gente que diz que aquilo ali não é literatura. Ela é do Rio, se não me engano? Não eu acredito que não. Ela inclusive era de uma comunidade de São Paulo, se eu não me engano. Isso, eu tenho quase... eu não tenho certeza, não vou dizer. Mas... eu já vi críticos literários dizendo que, não, isso aí não, escreve errado. Você acredita? É um então, absurdo dentro isso. da academia, né, infelizmente, dentro das universidades, a gente tem pessoas com esse tipo de pensamento. Isso, né? E a Carolina Maria de Jesus faz algo que é muito, muito interessante e que a gente percebe na literatura que é de hoje, que é essa voz, essa literatura autobiográfica. Sim. Né? Então você percebe que hoje também você tem uma literatura autobiográfica muito forte, né? Muitas vezes ficcional, ali não aparece necessariamente ali a pessoa em si, mas você percebe que é baseada nela mesma. Um outro exemplo disso é o Irmão Alemão, do Chico Buarque. Chico Buarque, sim. Né? O Chico Buarque tem um livro, um romance, O Irmão Alemão, em que ele narra ali a história de um homem que descobre que o seu pai, chamado Sérgio, né? O pai do Chico era Sérgio Buarque, e que esse irmão, o pai dele tinha tido um caso na Alemanha antes do casamento com a mãe dele, e tinha tido esse filho lá na Alemanha. É uma história que o Chico Buarque passou. Né? Então, você percebe essa autobiografia ficcional, né? Essa mistura de gêneros, né? Romance com autobiografia, romance com outros gêneros, com carta e tal. E você vê aparecendo essa experimentação de intergenericidade, de vários gêneros. Né? E voltando a Carolina Maria de Jesus, né? Para você perceber como ainda
ainda hoje o meio literário, o meio artístico ainda é extremamente conservador. Porque é uma literatura que é reconhecida mundialmente, a da Carolina Maria de Jesus. O estilo dela é um estilo... O estilo único, né? Único, né? E na época, Clarice conhecia, admirava demais, outras autoras, mulheres, né? admiravam aquela mulher demais. E a gente tem vamos usar a palavra certa, um racismo muito grande ainda, né? Entranhado na academia, na intelectualidade brasileira. O reconhecimento dessas pessoas, né? Através de premiação. Aí a gente volta àquela fala lá do início da pesquisa, né? Da professora da UNB, né? A Regina. Mais de 90% dos premiados todos são brancos, né? Só a gente vê os negros não estão produzindo no nosso país, né? Não estão fazendo poesia, não estão fazendo literatura, não estão escrevendo conto, não estão fazendo nada. Onde é que está esse povo? A polêmica em torno daquele livro, O Avesso da Pele. Sim, proibido, né? Proibido, censurado, né? Em pleno 2024. Fui ler o livro para saber o que tinha. Eu disse, menino, vou ler aqui. Gente, pelo menos tranquilo. Tranquilíssimo, sabe? Só porque falam de uma história homossexual. Só isso. E de um homem negro. Sim. Né? Então, é um racismo, é uma homofobia, é uma heteronormatividade, uma branquitude extremamente tóxicas que a gente tem. Pesadas. Né? Pesada. Eu tava dando uma olhada em alguns autores, gente, e eu vi aqui o Paulo Leminski, né? Gente, ele era tudo, né? Porque, ele era escritor, ele era músico, crítico literário, jornalista, publicitário, tradutor, professor, né? Ou seja, uma colcha de retalhos, mas muito bem feita, logicamente. Uma potência, né? Ganhou vários prêmios, inclusive o prêmio Jabuti, né? Se destacou na poesia com Distraídos Venceremos, na prosa experimental com Catatal, além de diversos romances, ensaios, literatura infanto-juvenil. Muitos desses autores, interessante isso, né? Eles escrevem para diversos públicos. Sim. Né? E ganham prêmios. A Clarice escrevia, né? Para o público infantil. Quem é que imagina a Clarice escrevendo para o público infantil? A Ana Miranda escreve também. A Lígia Fagundes Telles também escreveu. Porque a gente costuma ver a literatura... É outro problema também. Eu já dei essa disciplina de literatura infantil em uma faculdade. E era interessante como os próprios alunos vinham com preconceito. Né? Porque a literatura infantil é uma literatura menor. É literatura? Né? É literatura? Né? Por quê? Como assim, né? E tem literatura infantil que é riquíssima, né? Então, é outro ponto também dentro da literatura contemporânea que não estava da gente conversar sobre isso, mas é muito interessante trazer a literatura infantil. É tão menosprezada que a gente esqueceu. A literatura infantil, ela teve um desenvolvimento, claro que ela se desenvolveu bastante depois de Monteiro Lobato, né, e tal, para além de toda a biografia não tão legal do Monteiro Lobato, mas sim, existe um antes de Monteiro Lobato e um depois de Monteiro Lobato em relação à literatura infantil no Brasil, mas a gente tem na literatura contemporânea um desenvolvimento dessa literatura infantil que inclusive se torna mais, eu acho, mais inteligente, mais crítica, mais complexa, que não duvida da capacidade intelectual dos nossos pequenos. Né? Eu acho muito interessante isso, porque literatura infantil não significa que é uma literatura bobinha. É óbvio que na literatura infantil é importante você estimular na criança o sentimento de esperança. O final tem que ser um final feliz, o final que deu tudo certo, inclusive para motivar esse sentimento, essa autoestima, inclusive na criança, vai dar tudo certo. No entanto, é uma literatura que tem sua complexidade, né? E é interessante a gente falar isso, porque ela é muito menosprezada também. Na literatura contemporânea, a gente percebe um desenvolvimento maior. Exatamente. E em relação à literatura mundial, né? O Mascarenhas havia citado Pepetela, né? Albuquerque. Me diga aí, Igor Albuquerque, assim, um autor que você gosta bastante, que assim se destaca na literatura contemporânea em termos mundiais.
Olha, em termos mundiais, eu gosto do Saramago, né? Saramago é Ensaio maravilhoso. sobre a cegueira. Rapaz, Tem foi- um que é As Intermitências da Morte. Foi o que eu Eita. li mais recentemente dele. A história é o seguinte. A morte, ela decide parar de agir. Ninguém vai morrer mais no país que ele descreve. Para você ter uma ideia... Aí o Saramago, ele começa a criticar N coisas dentro da sociedade, né? A igreja, o governo, tudo, Olha né? aí a crítica social, as instituições, realismo. né? Todas elas vão ser criticadas nesse contexto. Aí, em determinado momento do livro, as pessoas vão até a fronteira do país porque elas querem morrer. Meu Deus do céu. Só para você ter ideia. Aí ele vai refletindo. É um livro bem curtinho. Alguns consideram novela, outros consideram romance, né? Não tem uma definição exata do gênero. Mas um livro maravilhoso, que também de linguagem muito acessível, né? Você lê bem rapidinho. Só um instante. E como é que é? Aí a morte... vou voltar a agir. Porque, veja, as pessoas, elas pararam de morrer. Elas não pararam de sofrer. A profundidade da Certo? reflexão. Quem tá lá com câncer no hospital vai continuar com câncer no hospital até ela decidir agir. O carro lá, houve um acidente, braço para um lado e tudo. Você tá lá vivinho porque a morte não tá agindo. Aí ele vai começar a denunciar tudo que é de mazela dentro da sociedade que vai aparecer por conta disso. A crítica social. Sim. E Que é outra característica também da nossa literatura contemporânea. A crítica social, né, é uma literatura bem engajada. Né? extremamente engajada, mas é diferente do realismo, né? Isso, Igor? é um engajamento diferente. É um engajamento diferente. É um engajamento que não é como, por exemplo, o realismo do Machado de Assis, ou, por exemplo, se você pegar um Flaubert, né? Não é um realismo panfletário, né? Mas você percebe que é um realismo diferente porque são referenciais realistas, mas muitas vezes é um realismo fantástico, Sim. né? E tal. Então é um realismo que você percebe que vai ter elementos do fantástico. Exatamente. A morte não agir mais, né? Por exemplo, o fim do mundo quase existir e sobrar 7 pessoas, né? Então você tem essa característica também, é uma crítica social, um realismo, mas ele não é um realismo puro. Você vai ter elementos do fantástico ali também. Só complementando a tua fala, apesar da pergunta ter sido feita sobre representação no mundo, nós temos um representante no Brasil que é maravilhoso, o Murilo Rubião. Ele escreveu 33 contos, é a obra dele. Contista né? nato. Isso, contista nato, mineiro. É incrível como Minas Gerais produz assim, Produz né? demais, né? Nossa, eu fico passado, o que tem ali, né? E escreveu 33 contos. Para você ter... Todos os contos são maravilhosos. E tem essa pegada do fantástico. Em um conto... eu fui ler sobre a vida dele, obra e tudo mais. Em um conto, sabe quanto tempo ele passou trabalhando? 10 anos. Conto de pouquíssimas páginas. Um conto, eu tenho ali, é porque eu não coloquei aqui. Um conto de 7, 8 páginas. Ele lia, relia, colocava lá na gaveta, esquecia por 1, 2 anos, voltava para o conto. Aí, um conselho para os nossos alunos. Reescrita na redação. né? Conhecimento, né? Como o Igor estava falando, né? Não só a linguagem, né? A leitura, né? Ela é técnica, mas a escrita também. Deixa teu texto lá, passa 2 dias, 3 dias sem voltar para ele, né? Depois desse tempo você volta. Você vai com outra consciência para esse texto. Um outro olhar. Um outro olhar. Isso é fundamental. Exatamente. Gente, o papo está altamente prazeroso. Eu estou aqui simplesmente maravilhado com a fala de vocês. O quanto eu aprendi e também aqueles que irão assistir o nosso podcast posteriormente lá no YouTube. Mas assim, nessa parte final do nosso bate-papo, eu queria que vocês dessem uma mensagem final para o aluno vestibulando, no que diz respeito a essa literatura contemporânea, e não apenas isso, mas também o que é que ele poderia fazer nesses momentos finais de US, ou nesse momento agora em que ele está alicerçando a sua preparação lá para o final do ano no Enem.
Vou reforçar. Leia e seja curioso. Quando eu terminei de ler esse livro aqui, eu não sabia o que era fumicultor. Eu não sabia que o Rio Grande do Sul era o principal produtor de fumo no nosso país. E que é o principal exportador também. Eu fui ler vários artigos científicos que falam sobre tudo que a escritora colocou aqui. Uma das dicas, né, para você vestibulando, né, que vai tentar o UESC, que vai tentar Unicamp, USP, Enem, seja lá qual vestibular você for fazer, é você ter curiosidade, você ter interesse. O aluno, ele tem que ter interesse de estudar. Ele tem que ser curioso. Porque se ele não for, ele não aprende, né? A premissa básica de aprendizagem é ter interesse. Fixa, permanece, você não precisa decorar nada. Massa. A dica final que eu dou é na hora que você fizer essa leitura, você entender que existem alguns fatores ali daquele texto que é interessante você se perguntar se você entendeu. Por exemplo, qual seria a intenção do autor? A intencionalidade, certo? Qual o objetivo daquele autor? Né? Por exemplo, se você percebeu ali alguma estratégia que ele usou, o foco narrativo, qual foi? Foi em primeira pessoa? Por que foi em primeira pessoa? Sim. Isso faz com que a gente se sinta mais perto mais próximo do personagem que está ali narrando. Se for um texto argumentativo, no caso, uma crônica argumentativa, isso nos aproxima mais, faz a gente se identificar mais com a autora ou autor. Então, tente entender intencionalidade, que é o objetivo do autor. Tente entender ali o foco narrativo qual é. Tente entender e pesquise sobre isso. Os fatores de textualidade. Sim. Certo? Você entende? Intertextualidade. Ele fez referência a outros textos? Ele fez referências a fatos históricos, certo? Faça esse estudo sobre os fatores de textualidade que você vai dar um salto na sua compreensão textual. A capacidade de interpretar texto, ela vai ser amplificada sobremaneira, né? Aumenta teu repertório, né? Léxico, né? Para poder escrever. Os alunos sofrem com... qual é a palavra, né? Não sei. Não tem repertório lexical porque não lê. Infelizmente. Gente, brigadão pela presença de vocês. Foi, de fato, maravilhoso. Eu espero que o nosso corpo discente, né, assista esse episódio, curtam, compartilhem, ativem o sininho e façam lá suas considerações, se gostou, se não gostou. Mas eu, particularmente, eu estou maravilhado. Adorei. E muito obrigado pela presença com 2 professores de português cujo nome é Igor, Albuquerque e Mascarenhas. Obrigado. Tchau, tchau.